Você já parou para pensar que talvez a história que conhecemos não seja exatamente como nos contaram? E se eu te dissesse que existe uma teia invisível conectando alguns dos eventos mais importantes da humanidade? Hoje vamos mergulhar em um dos mistérios mais intrigantes da história: a conexão entre a maçonaria e os Cavaleiros Templários. Uma história que atravessa séculos e que ainda hoje desperta curiosidade e fascínio em pessoas do mundo todo. Imagine só, estamos no século XIV, os poderosos Cavaleiros Templários, uma ordem que acumulou imenso conhecimento e riqueza durante as Cruzadas, enfrentam uma perseguição brutal pela Igreja. Mas será que eles simplesmente desapareceram? Ou será que encontraram uma forma de preservar seus segredos? É aqui que entra a maçonaria. Muitos historiadores e pesquisadores sugerem que não foi por acaso que essa fraternidade surgiu, mantendo símbolos e rituais que lembram tanto os antigos templários. Mas calma, não estamos falando de teorias da conspiração, estamos falando de conexões históricas documentadas e influências culturais que moldaram nossa sociedade. Você sabia, por exemplo, que grandes nomes da arte e da cultura foram maçons? O próprio Mozart compôs músicas com elementos maçônicos. E não para por aí. Da arquitetura à literatura, dos símbolos nas notas de dólar até elementos em filmes de Hollywood. A influência dessas sociedades está em todo lugar. Só precisamos saber onde olhar. A Golden Dawn, uma das mais famosas ordens ocultistas do século XIX, bebeu diretamente da fonte do conhecimento maçônico. Seus membros estudavam desde astrologia até cabala, criando uma ponte entre o conhecimento antigo e o mundo moderno. Mas o que torna essa história ainda mais fascinante é como esses conhecimentos sobreviveram através dos tempos. Os maçons desenvolveram um sistema único de transmitir sabedoria através de símbolos e alegorias. Cada símbolo é como uma chave que abre portas para entendimentos mais profundos sobre a natureza humana e o universo. E não pense que isso ficou preso ao passado. Hoje, essas influências continuam vivas em nossa cultura pop, desde as letras dos Beatles até os símbolos em capas de álbuns modernos. As referências estão aí para quem souber interpretar. O mais interessante é que quanto mais estudamos essa história, mais percebemos que não se trata apenas de segredos ou rituais misteriosos. Trata-se de uma tradição de conhecimento que foi preservada e transmitida através de gerações, adaptando-se aos tempos, mas mantendo sua essência. É claro que ainda existem muitas perguntas sem resposta. Afinal, esse é justamente o charme do mistério, não é mesmo? Mas uma coisa é certa: a influência dessas sociedades em nossa cultura é muito maior do que imaginamos à primeira vista. Já imaginou que, por trás dos holofotes e do glamour, existe todo um universo de mistério e conhecimento oculto? É como um teatro onde o verdadeiro espetáculo acontece nas sombras, longe dos olhos do público. Vamos falar sobre uma das bandas mais influentes de todos os tempos, The Beatles. Muitos não sabem, mas existem inúmeras teorias sobre a conexão deles com sociedades secretas e conhecimentos esotéricos. As letras enigmáticas, os símbolos nas capas dos álbuns, tudo isso gerou intensos debates ao longo das décadas. John Lennon, por exemplo, era conhecido por sua busca incansável por conhecimento espiritual. Ele mergulhou fundo em filosofias alternativas, práticas místicas e estudos que iam muito além da música. Será que isso influenciou a genialidade das composições dos Beatles? Mas não são apenas os músicos que fazem parte dessa história intrigante. Ao longo dos séculos, grandes personalidades, desde políticos até cientistas renomados, foram associados a fraternidades como a maçonaria. Essas organizações, com seus rituais e ensinamentos graduais,
atraíram mentes brilhantes em busca de sabedoria. Pensem nas antigas ordens ocultistas. Como a Golden Dawn, elas prometiam revelar os segredos do universo através da alquimia e da astrologia. Não é difícil entender por que artistas, sempre em busca de inspiração e significado mais profundo, se sentiriam atraídos por esses conhecimentos. E os lugares? Existem hotéis, teatros e construções históricas que carregam em suas paredes histórias inexplicáveis. São pontos de encontro onde, dizem, decisões importantes foram tomadas longe dos olhos do público. Cada corredor, cada sala pode ter sido testemunha silenciosa de reuniões que moldaram nossa cultura. Mas calma, não estamos aqui para alimentar teorias da conspiração. O importante é refletir sobre como a busca por conhecimento e evolução pessoal sempre fez parte da história humana. Seja através da arte, da ciência ou da espiritualidade, continuamos fascinados pelos mistérios que nos cercam. O que vocês acham? Será que essas conexões são apenas coincidências? Ou existe algo mais profundo que ainda não compreendemos totalmente? Você já parou para pensar por que tantos músicos e artistas famosos se interessam por misticismo e esoterismo? Não é coincidência. Essa conexão entre arte e conhecimento oculto tem raízes profundas que vamos explorar juntos. Vamos começar pelos Beatles, a maior banda de todos os tempos. Na fase mais criativa deles, especialmente depois de 1966, as músicas começaram a ganhar elementos místicos interessantíssimos. A influência da cultura oriental, a busca por experiências transcendentais e o uso de símbolos enigmáticos nas letras não eram por acaso. E o que dizer do lendário Jimmy Page, do Led Zeppelin? Sua fascinação pelo ocultismo era tão intensa que ele comprou a antiga mansão de Aleister Crowley, a famosa Boleskine House, na Escócia. As composições do Led Zeppelin estão repletas de referências à mitologia e folclore, criando aquela atmosfera única que todos conhecemos. Mas essa busca pelo místico vai muito além do rock. Pintores, escritores e até mesmo pessoas influentes da política ao longo da história foram atraídos por esse conhecimento ancestral. É como se a arte fosse um portal para explorar verdades mais profundas da existência. Pensem comigo. Por que tantos artistas geniais se interessam por esses temas? Talvez porque a arte e o misticismo compartilhem a mesma essência, menos a busca por transcender o comum e alcançar algo maior. Os símbolos e arquétipos do esoterismo oferecem uma linguagem única para expressar ideias que vão além das palavras comuns. É fascinante ver como essas influências aparecem de forma sutis nas obras que admiramos. Às vezes está numa letra enigmática, outras vezes num símbolo na capa de um álbum, ou mesmo na estrutura de uma composição musical. A arte se torna assim um espelho mágico, refletindo tanto o visível quanto o invisível, o conhecido e o misterioso. É uma ponte entre o mundo material e o espiritual, permitindo que exploremos aspectos profundos da experiência humana. Se você se interessou por esse tema incrível, deixa seu like e se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Compartilhe nos comentários se você conhece outros artistas que também têm essa conexão com o místico. Até o próximo vídeo.